Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Suécia. Hoje nós vamos antecipar, na verdade, a nossa quarta literária. Normalmente a gente faz nas quartas-feiras uma análise de um texto literário. No entanto, eu tive que antecipar por questão de compromissos e questões pessoais para hoje. E vocês com certeza vão amar demais esse conto que se chama Segunda ou Terça-feira, de Virginia Woolf, uma escritora inglesa muito conhecida, muito famosa pelos textos que escreve. Seja bem-vinda, Margarete. Boa tarde. Então, é um conto bem curtinho, no instante a gente vai finalizar, mas ele traz assim uma série de considerações a respeito da vida cotidiana e também do quanto muitas vezes no meio dessa efervescência, desse nosso dia a dia, tão muitas vezes acelerado, né, com tantas coisas a fazer, todos nós enquanto seres humanos sempre estamos em busca de alguma coisa, de alguma verdade, de alguma explicação sobre algo, de alguma inquietação que nós temos dentro de nós. Então o texto ele fala sobre várias situações e cenários, que pode ser uma segunda ou terça-feira, como bem coloca o título, mas que na verdade revela que enquanto as coisas fluem no mundo exterior, existem essas inquietudes dentro do mundo interior das pessoas que fazem parte desse cotidiano. Então é com base nessa análise que eu vou fazer a leitura de alguns trechos do conto para que a gente possa entender melhor sobre como foi que a escritora elaborou o seu discurso e o que é que de fato ela quis nos revelar. Porque a gente sabe que a leitura proficiente ela se faz através da interpretação dos símbolos, das palavras que aparecem no texto, dos significados que são colocados, que não estão na superfície textual. O que significa isso? As informações que estão na superfície do texto, elas fazem parte daquilo que a gente considera como compreensão. Então, a pessoa que compreende um texto consegue localizar informações nesse texto e essas informações elas estão ali, exatamente em parágrafos, em palavras, dependendo da pergunta que é realizada. Quando a gente fala de interpretação, vai exigir um pouco mais de nós enquanto leitores, porque a gente vai precisar muitas vezes buscar essas informações naquilo que a gente chama das entrelinhas, ou seja, é preciso saber a partir do nosso conhecimento prévio, decodificar essas informações para que a gente de fato consiga fazer uma leitura proficiente. Então ela é muito mais profunda do que simplesmente uma leitura, vamos dizer assim, mais simples no sentido de que as informações do texto estão claramente localizáveis na superfície do texto, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho porque é tão importante a gente treinar a leitura, entender cada vez mais os textos e conseguir sair, vamos dizer assim, de uma média, né? Como a maioria das pessoas hoje, poucas pessoas valorizam e falam sobre a leitura, mas por quê? Porque elas, na verdade, não sabem o quanto elas poderiam estar muito mais bem posicionadas profissionalmente, no seu cotidiano, nas suas relações interpessoais, se elas soubessem interpretar melhor, interpretar os símbolos, interpretar os textos que lê. E isso, claro, que facilita também, inclusive, a apreensão da escrita, né, de você estar mais bem preparado para escrever. Dentro de um contexto de sala de aula, por exemplo, quantas vezes os estudantes têm dificuldades no sentido de conseguir compreender? Imagine no de interpretar. Então, por isso a leitura ela precisa ser vivenciada todos os dias. Né? Não é só uma segunda ou terça-feira, mas todos os dias. A leitura precisa ser vivenciada, precisa ser incentivada. E o professor ele precisa também adotar uma postura daquele que é o guia, que é o mediador, que é aquele que apresenta com entusiasmo esse mundo tão maravilhoso que é a leitura. Porque quanto mais leitores proficientes nós ajudamos a formar como influenciadores dessa importante, desse importante veículo que é a leitura, mais pessoas bem preparadas nós estaremos formando como profissionais no mundo. Então, esse é o legado daquele que não só está ali no seu papel de ensinar, né, de transmitir, como a gente tão viu, né? Paulo Freire falava sobre educação bancária, né? Quantas vezes o professor se colocava numa posição daquele que ia só ensinar, né? Passar informações e o estudante seria só um depósito. A cabeça dele ali seria só um depósito dessas informações, no que ele só deveria o quê? Memorizar. Hoje, a gente já tem uma concepção diferente. Paulo Freire falava o seguinte, não, é muito mais que isso.
é a compreensão do cotidiano, é a compreensão do conhecimento que ele tem do mundo, que faz sentido quando ele começa a linkar, né? Nós vamos usar uma palavra mais moderna, linkar o seu cotidiano com a sua nova experiência, que é da aprendizagem, né? A aprendizagem, ela se faz nessas correlações. Então, por isso que eu te incentivo, se você é um professor, está em sala de aula, quer incentivar seus estudantes a lerem mais, independente da faixa etária, seja você primeiro o primeiro leitor. Você precisa ser leitor. Você precisa educar pelo exemplo. Você precisa ter entusiasmo para falar da leitura. Não adianta a gente ficar falando coisas que a gente não vive. As pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem quando não existe verdade nas nossas ações. Quando a gente muitas vezes está ali só para cumprir uma obrigação, mas não existe um desejo ardente de fazer com que aquilo se realize. Então se apaixone pelo que você faz ou mude de profissão. Às vezes é necessário que você tome uma decisão, mas que se você estiver no contato com as pessoas ao seu redor, que você faça realmente com que elas cresçam, com que elas se desenvolvam e que você de fato faça o seu papel. Quando a gente trabalha com paixão, com propósito, com profissionalismo, com responsabilidade, as coisas realmente começam a fluir, começam a mudar e a gente vê grandes transformações acontecerem. Desculpa aí, só um minutinho. Então vamos voltar lá, porque eu me empolguei, né? Quando eu falo dessa questão do professor, gente, eu me empolgo, porque é uma profissão que eu amo, eu tenho muito orgulho de ser professora. Muito orgulho. Foi uma profissão que eu escolhi porque realmente acredito muito no quanto é importante para a formação da nossa sociedade. E a gente precisa acreditar muito nisso. E existem muitos mitos em relação ao professor, sempre colocando para baixo, muitas vezes o depreciando, colocando menos do que ele é. A gente não pode aceitar isso. A gente precisa se colocar, se posicionar, porque sim, nós fazemos uma grande diferença na nossa sociedade. Então, muitas vezes as pessoas continuam perpetuando certas críticas ou nos depreciando enquanto categoria, porque nós estamos aceitando isso como uma verdade, porque quando a gente não aceita, a gente tem uma postura diferenciada. Então vamos lá juntos mudar essa percepção, vamos construir, né, uma nova forma de nos ver como um todo e vamos sim fazer a diferença, fazer uma grande revolução. E eu acredito muito na revolução da leitura. Então vamos aí juntos. Vamos lá. Um texto como esse aqui, por exemplo, Segunda ou Terça-feira, de Virginia Woolf, pode sim ser lido por estudantes a partir do 9º ano. Tem algumas organizações aqui no texto, em termos de estrutura, que podem ser um pouco mais complicadas para estudantes que não têm tanta maturidade como leitores. Então, assim, aquela coisa, se você quer incentivar alguém a ler, por favor, não coloque textos muito complicados, porque isso só vai afastar esse leitor. Ele, à medida que vai crescendo enquanto leitor, ele próprio vai buscando outras experiências, vai percebendo que aquilo que ele lia antes lá já não é tão mais suficiente. Ele precisa de algo que o incite, né, que o desafie mais. A gente precisa, enquanto professor, ter essa visão também, né? Não querer antecipar demais as coisas. A gente precisa colocar os textos de acordo com a faixa etária e realmente compreender que nem sempre o estudante, mesmo tendo uma faixa etária adequada, às vezes ele não está ainda maduro para determinados textos. Então, no momento que você leva para a sala de aula um texto, é importante que você faça bem essa escolha. Perceba se aquela turma, aquele grupo já está pronto para esse tipo de leitura. É muito melhor você fazer isso e depois ir avançando para que ele vá lendo textos um pouco mais complexos no futuro, do que você de cara já trazer algo muito complexo e esse estudante acabar tendo um bloqueio ali, né, um certo afastamento em relação ao ato de ler. A gente precisa também ter essa perspicácia, né, ter essa visão e compreender que existem grupos que são mais maduros que outros. Isso vai depender muito da sua visão como professor. É você que convive no dia a dia, é você que percebe o que é que precisa ainda ser entendido, o que precisa ser aprendido para que ele vá avançando. Mas se for uma turma um pouco mais madura, a partir do 9º ano você já poderia sim levar esse texto e trabalhar.
Porém, eu acredito que ele seja muito mais indicado para estudantes do ensino médio, principalmente do terceiro ano do ensino médio. Mas a gente nunca pode, assim, dizer que vai ser só o aluno do terceiro ano do ensino médio que seria capaz de fazer uma leitura proficiente num texto como esse. Não acredito. Eu acredito que se a gente tiver uma didática e souber levar o texto, fazendo com que ele faça essas conexões de entendimento da estrutura textual, dos símbolos que aparecem, com certeza ele é sim capaz de perceber e de ter uma compreensão e interpretação desse texto, ok? Vou fazer aqui a leitura e depois eu vou fazer algumas considerações finais em que vocês vão poder perceber o quanto é um texto curto, leve da Virginia Woolf e que já pode ser apresentado para os estudantes em sala de aula ou até com a sua família, aí no contato com a sua família. Eu até falei sobre o desafio de leitura em família, que é muito importante, né? Vamos afastar um pouquinho as telas, né? Criar essa conexão entre família, fazendo desafios para que as pessoas gostem de ler e de comentar, né? E de analisar em conjunto. Então, o texto diz assim: segunda ou terça-feira, de Virginia Woolf. Preguiçosa e indiferente, vibrando facilmente o espaço com suas asas, conhecendo seu rumo, a garça sobrevoa a igreja por baixo do céu. Branca e distante, absorta em si mesma, percorre e volta a percorrer o céu. Avança e continua. Um lago? Apaga em suas margens. Uma montanha? Perfeito. O sol doura-lhe as margens. Lá ele se põe, samambaias ou penas, brancas para sempre, para sempre. Desejando a verdade, esperando-a, laboriosamente vertendo algumas palavras, para sempre desejando. Um grito ecoa para a esquerda, outro para a direita. Carros arrancam divergentes. Ônibus conglomeram-se em conflito, para sempre desejando. Com 12 batidas eminentes, o relógio segura a ser meio-dia. A luz irradia nos dourados, crianças fervilham. Para sempre desejando a verdade. O dono é vermelho, moedas pendem das árvores. A fumaça arrasta-se das chaminés, ladram, berram, gritam. Vende-se ferro e a verdade. Radiando para um ponto pés de homens e pés de mulheres, negros incrustados a ouro. Este tempo nublado. Açúcar? Não, obrigado. A comunidade do futuro. A chama dardejando e enrubescendo o aposento, exceto as figuras negras com seus olhos brilhantes. Enquanto fora um caminhão descarrega. Miss Fulana toma chá à escrivaninha e vidraças conservam. Deixa eu só baixar aqui agora, gente, para eu continuar lendo aqui, que eu tô lendo pelo computador. Conservam casacos de pele. Trêmula leve folha vagueando nos cantos, soprada além das rodas salpicada de prata. Em casa ou fora de casa, colhida, dissipada, desperdiçada em tons distintos, varrida para cima, para baixo, arrancada, arruinada, amontoada. E a verdade, agora recolhida pela lareira no quadrado branco de mármore. Das profundezas do marfim acendem palavras que vertem-se em negrume. Caído o livro, na chama, no fumo, em momentâneas centelhas, ou agora viajando o quadrado de mármore pendente, minaretes abaixo em mares indianos, enquanto o espaço investe azul e estrelas cintilam. Verdade? Ou agora consciente da realidade? Preguiçosa e indiferente, a garça retoma. O céu vela as estrelas e então as revela. O que é que nós podemos entender de muito importante aqui nesse texto? Eu quero que vocês considerem o seguinte. Existe toda uma efervescência de uma cidade. Os contatos, as comunicações, as pessoas. Observe que ela faz algumas citações referentes à questão da cor da pele das pessoas e de como elas se localizam no que diz respeito ao seu posicionamento social.
Aparecem algumas frases, algumas expressões que provavelmente seriam ditas entre as pessoas de uma forma comum, banal, como por exemplo perguntar sobre o açúcar, falar sobre o clima. São questões muito do nosso cotidiano, mas que ao mesmo tempo em que essas coisas acontecem paulatinamente, né, e elas se conectam pela pressa, pela rapidez, existem alguns verbos que vão sendo colocados encadeados justamente para manter essa ideia dessa pressa, né? Dessa carga do movimento da cidade, do movimento do cotidiano. Mas o que paira no início do texto da narrativa de Virginia Woolf é essa garça branca, que é justamente aquilo que a gente considera como sendo o oposto dessa efervescência, desse movimento, desse barulho. A garça ela é leve, ela é branca, ela sobrevoa em cima, embaixo, olha montanhas, olha as águas. E é sempre uma pergunta que é colocada dentro dessa narrativa, que é: e a verdade? Ou seja, no meio de todo esse turbilhão de movimentos, existe sempre uma busca iminente dentro desses seres humanos que se relacionam. Eles buscam alguma coisa. Eles estão inquietos com alguma coisa, como se suas vozes interiores agora estivessem conectadas com esses barulhos, com essas vozes de conversas que aparecem no seu exterior. Como eu poderia conseguir comunicar essa ideia entre o mundo exterior, né, dessa vida cotidiana, com esse mundo interior, que são desses transeuntes, em conexão com a ideia ou a simbologia da garça que sobrevoa, e acompanha o que se passa em cima e embaixo. Comentando isso a partir da contextualização, em que período esse texto foi escrito, por que faria essa citação à questão do ouro, por que as pessoas se comportavam, se comunicavam dessa forma. Será que nós teríamos agora alguns parâmetros que poderiam ser estabelecidos e conectados à nossa realidade hoje? Com o passar do tempo, será que mesmas pessoas não, mas será que as pessoas não estariam também no meio de um turbilhão da sua vida cotidiana, de pressas e de atividades, fazendo também suas próprias indagações em busca de suas verdades? Cabe você a incitar esse leitor a ler, a entender, e você como leitor também. Será que não está em busca da sua verdade? Qual seria essa verdade? Se coloque como esses personagens no meio desse turbilhão, em contraposição a essas vozes interiores que muitas vezes a qual nós somos assomados no nosso dia a dia, essas nossas inquietudes que são ouvidas por nós e ao mesmo tempo estão conectadas com o que acontece ao nosso redor. Então, se você lê um texto como esse, você busca também suas verdades. E se você ensina alguém a ler esse texto, você precisa encontrar o melhor caminho de apresentar ao seu aluno como ele pode também buscar suas próprias verdades e perceber essas inquietações dos personagens do texto. Meus queridos, muito obrigada por essa tarde maravilhosa. Vocês sabem que é um grande prazer, como eu amo estar com vocês, falando sobre a literatura, falando sobre os textos, sobre a leitura, e quanto isso é importante. Então, assim, que vocês possam compartilhar, possam curtir, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, a esse prazer maravilhoso que é o da leitura. Eu sei que vocês estão comigo nessa jornada como professores e como leitores proficientes. Então, um grande abraço, até a próxima semana, porque vai ter live novamente. E aí eu vou estar, me acompanhe nos stories, porque eu sempre coloco algo sobre o que está acontecendo, sobre o que eu vou fazer. E tem mais. Todas as lives que eu faço aqui no Instagram, depois elas são postadas no YouTube. Então se chama @professora Andresa. Então se inscreva no canal, compartilhe, conheça o canal,
onde tem muitas análises que eu faço com a finalidade de realmente promover uma grande revolução que a gente precisa fazer, que vai acontecer, que é em relação à leitura proficiente. Então, beijo, queridos, e até a próxima.